pessoas às vezes olham assim e falam, mas o coroinha tá indo ali botando R$ 5, fazendo a fezinha dele e tal. Mas ninguém percebe o que tá por trás, a estrutura que aquilo movimenta. Porque olha só, o jogo do bicho é engraçado que assim, quando você tá numa favela de Comando Vermelho, você vai ver que eles exploram alguns serviços. Quando você tá numa favela de milícia, eles exploram alguns serviços. Quando você tá numa favela de terceiro comando, eles também exploram alguns serviços. Mas ninguém, nem o terceiro comando, nem o ADA, nem a milícia, Comando Vermelho, nenhum deles mexe com o jogo do bicho. Nenhum deles mexe com caça-níquel. Ninguém, cara. E aí as pessoas... Mas aí quem tá aqui do lado de fora, olha o velhinho indo lá fazer uma fezinha na banca, com outro velhinho, que é o que recebe o dinheiro da aposta, e fala, cara, esse pessoal não é perigoso. Mas olha só, se eles não são perigosos, por que o Comando Vermelho não toma os pontos? Não toma os pontos. Por que a milícia não toma os pontos? E se eles não são perigosos, como é que todo mundo sabe que fulano de tal é bicheiro, estava no camarote da escola de samba tal, e não tem um membro do Ministério Público pra falar assim, pô, vamos acionar a PM aqui, vamos acionar a Polícia Civil e vamos lá pegar o cara. Olha o nível de estrutura, de coisa. Aí, realmente, contar pra uma pessoa de outro estado como que isso funciona. Olha, tem um criminoso que todo mundo sabe o nome dele, ele é famoso, fica com os famosos, tá no meio de todo mundo, não tá escondido e não dá pra prender. E ele convive bem. E convive bem, sabe? E aí, como você falou, a Liesa, ela é uma empresa, é o CNPJ do jogo do bicho. Sim. E todo mundo sabe disso. E olha, só pra dizer, a Liesa é auditada, a Liesa tem conselheiro, tem tudo, tá? Mas, de fato, ela foi formada há anos, né? Numa conveniência dos presidentes das escolas de samba, que eram contraventores, e vários foram presos. Então, tá? Não estou acusando a Liesa de criminosa, não, pelo amor de Deus. Mas ela é a oficialização dessa organização, que, inclusive, senta com a Rede Globo para negociar contratos de transmissão. Tá? Então, olha como é complicado isso. E aí você tem políticos que falam da legalização do jogo. Não, porque para acabar com o poder do jogo do bicho, a gente vai legalizar o jogo. E aí rolam os projetos lá em Brasília, né? Pra gente ter como se fosse uma Las Vegas no Brasil. Sim. E eu acho, esquecendo o conservadorismo aqui, sem hipocrisia, seria algo que seria benéfico economicamente para o país. Agora, quando você percebe a forma como o projeto está sendo construído, é o seguinte, olha, um município como o Rio de Janeiro, que tem 4 milhões de habitantes, 7 milhões, não sei o certo, só pode ter 2 cassinos. Pô, peraí. Só 2 cassinos. As outras cidades, que são menores, só podem ter 1. O que na prática está se fazendo? Se criando um monopólio do jogo legalizado. Você acha que isso no final vai parar na mão de quem? Quem já tem experiência, tradição, conhecimento. É exigência da lei por 30 anos. Quem já explora isso, inclusive, em Montevidéu. Isso aí, cara. Inclusive, é meu amigo, janta comigo. Responde essa aí, o Pimentel. Camarada. Como é que o tráfico explora os meios da milícia, a milícia explora os meios do tráfico, mas ninguém explora os meios do jogo do bicho, por favor. Cara. É justamente o pavor que eles têm das armas. O jogo do bicho na década de 80, Glauber. Eu sou mais velho que vocês, eu tenho 52 anos. Miqueias é um menino. Cara, 20 e pouco, né, Miqueias? 33 já. O Miqueias, na década de 80, o jogo do bicho disputava território a bala pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, era comum no Rio de Janeiro bicheiros matando bicheiros nas ruas do centro da cidade, da Tijuca, do Meier. Teve um fato marcante que acabou com a disputa territorial, que foi a morte de Mariel Marescot. Mariel Marescot era um ex-policial que também tentou entrar para contravenção e foi assassinado. A partir daí, o bicho no Rio de Janeiro senta, se organiza e fala, quem está nesse território aí, fica nesse território. Mas depois começam a exploração dos caça-níqueis, muitos policiais militares, mas infelizmente muitos policiais militares envolvidos, né? Mas sempre ligados a um bicheiro, porque o bicho faz uma migração do caça-níquel, do anotador, né, para a máquina de caça-níquel também. E aí começa essa disputa, que até hoje traz mortes para nossa cidade. Muitas dessas mortes praticadas na Barra da Tijuca, atentados à bomba, com mortes violentíssimas, né? Tudo isso no bairro onde morava o presidente Jair Bolsonaro, né? A Barra da Tijuca. Tem uma época, Glauber, que não teve morte. Quando o ex-chefe de polícia, Marcos Vinícius, cara bacana, que eu gosto muito, viu? Já veio aqui. O Marcos Vinícius, quando ele foi delegado titular na Barra da Tijuca, ele mandou o recado, hein?
enquanto eu for delegado titular aqui, se alguém matar alguém, vai preso. E nós ficamos lá, a gestão do Marcos Vinícius sem atentado na Barra, sem morte na Barra. O Marcos Vinícius saiu, começou a morte na Barra de novo, né? O bicheiro metralhado lá na entrada do helicóptero, né? Aquelas... Uma pouca vergonha a Barra da Tijuca na questão que envolve assassinatos, tá? A Barra da Tijuca é um bairro rico no Rio de Janeiro, no entanto é um bairro de emergentes. Então, bicheiros, maquineiros, alguns milicianos, né? Jogadores de futebol, muitos artistas moram na Barra da Tijuca e virou, nos últimos 15 anos, uma terra sem lei. As pessoas são metralhadas em motéis, em hotéis, no heliponto, nas avenidas. O filho do Rogério de Andrade foi assassinado com uma bomba de uma forma covarde na Avenida das Américas, né? Lembra da bomba que explodiu? O garoto morreu. Foi essa bomba, inclusive, que arrancou a perna do... Não, foi o mesmo explosivista que montou essa bomba que possivelmente tenha arrancado a perna do Rony Lessa, tá? Então se sabe quem foi o explosivista. Se desconfia, né? Que é um cara que sabia montar bombas e tal. Mas, olha aqui, essa é a Barra da Tijuca hoje. E... Essa bomba era pro pai, né? Era pro pai, isso, cara. Era pro pai. Provavelmente... Aí, o menino morreu assim de forma covarde, cara. Uma covardia. Um jovem, né? Acho que ele tinha 18 anos. Covardia, sabe? Isso deve ter marcado muito. Acho que o Rogério está preso hoje, o Rogério, mas deve ter marcado muito a cabeça do Rogério e deve ter determinado uma vingança bem maior, né, do que isso aí, né? E foi outro bicheiro que... Sim. Então, só um bicheiro combate outro bicheiro. Essa era claramente uma briga familiar por disputa de território, tá? E, bom, como várias brigas familiares por disputa de território. E esse é o jogo do bicho. Então, quem achar que o bicho é uma coisa ingênua, que envolve velhinhos, anotadores, está equivocado. O bicho não é uma coisa ingênua. Quem aposta no jogo do bicho, da mesma forma que quem fuma maconha, está contribuindo para a violência na cidade. E ponto final. E o jogo do bicho, as pessoas elas não percebem que o jogo do bicho ele envolve outras coisas, né? É o jogo do bicho, é a máquina caça-níquel e os bingos também. Sim. E os bingos são outro ponto interessante, que, por exemplo, se você for pro bairro de Copacabana ou pro bairro de Botafogo, e você chegar numa banca, e você não tiver cara de policial, óbvio, e você falar assim, onde tem um bingo? O cara vai falar, olha, tem um ali e tem um outro que é meio longe. Mas se você esperar de meia hora, passa uma van aqui recolhendo o pessoal pra levar pro bingo. É uma coisa bizarra, porque assim, todo mundo sabe onde ficam essas coisas, Sim. mas ninguém consegue mexer. O poder dos caras é tão grande que ninguém consegue mexer. E aí o Glauber falou assim, só um bicheiro pra parar outro bicheiro. O Miquel, você teve... Não sei se você teve a oportunidade de conhecer a delegada Marta Rocha. A delegada Marta Rocha é deputada estadual, foi ex-chefe de Polícia Civil, é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dela, viu? Tenho muito respeito por ela. E eu estava na Rede Globo, era comentarista do RJTV, e eu levei a Marta Rocha para, quando ela assumiu a chefia de Polícia Civil, ela foi na Rede Globo dar uma entrevista pra gente. E ela olhou para a câmera e falou, ó, eu vou assumir a Polícia Civil e quem tiver máquina em barzinho, em botequim, eu vou prender o dono do barzinho e do botequim. E na semana seguinte você não tinha mais máquinas em barzinhos e botequins no Rio de Janeiro. Na tua adolescência você lembra que qualquer barzinho que você entrava em São Gonçalo tinha uma maquininha, né? Sim. E a Marta Rocha, com uma palavra, ela acabou com a maquininha. Evidente que a maquininha não deixou de existir. Ela saiu da base do botequim e ela partiu para o segundo andar, terceiro andar de um prédio comercial ou até mesmo de um prédio residencial. Mas quanto tempo demorou para uma delegada de polícia ou para um delegado de polícia ter a atitude de olhar para a câmera e falar, não aceito mais? Então, muitas das coisas que acontecem no Rio de Janeiro, sim, é porque colegas da Polícia Militar e da Polícia Civil aceitam. Eu acho uma pouca vergonha ter um bingo a 200 metros de um batalhão da polícia, sabe assim? Eu não vou nem acusar o colega da PM de ser corrupto, que seria Às vezes o poder que impede o comandante do batalhão é maior do que o próprio comandante do batalhão. Mas o comandante de batalhão que aceitar isso, ele no mínimo vai estar sabendo que ele vai ficar... Vai ser suspeito, porra, né? Sim. Porque, porra, a 40, 50 metros, o coronel Piero Neto, quando comandou a PM, ele chamou os comandantes de batalhões, olha, se eu for no teu batalhão e tiver maquininha perto do seu batalhão, você vai perder o comando, você está entendendo? Se eu passar no teu batalhão, a viatura passou na esquina e eu perceber uma máquina, você vai perder o comando.
Olha que conduta inteligente essa e interessante, sabe? Isso faz com que a sociedade tenha certeza que o cara é correto. Mas eu escuto essa história. Pô, Pimentel não depende de mim, a máquina tá lá e eu não tive ordem para combater. Meu irmão, precisa de ordem para combater? É um ilícito penal, vai lá e combate. E se você não combater, eu vou achar que você tá junto. E às vezes não tá, viu, Miquel? Sim. Às vezes não tá, viu? Às vezes o cara tem medo de realizar a repressão. Às vezes ele tem medo, será que vão achar o quê de mim, sabe? Será que estão achando que eu estou valorizando o negócio? É o caso do cara, eu não tô, mas deve ter gente acima de mim que tá. Exatamente isso que você está falando. Eu não tô, mas eu fui comandar a companhia de Resende, de polícia. Eu tinha 22 anos de idade, 21 anos de idade. Uma companhia de polícia, Glauber, com 100 policiais, tinha 12 viaturas. E eu ficava chateado, porque nós temos um ponto base da Rádio Patrulha no centro da cidade. E ali, a 50 metros do ponto base, tinha um anotador. E eu falava com o anotador assim, meu irmão, olha só, anota, mas perto da viatura não, pelo amor de Deus. O anotador falava, não, mas aqui eu já estou há 30 anos, né? E isso no centro da cidade, no calçadão de Resende, existe o local até hoje. Chamei a minha equipe, os sargentos antigos, vamos fazer um teste? Vamos prender esse cara para ver o que acontece, né? Prendemos o cara, levamos para a delegacia, ele foi autuado, contravenção penal, né? E eu não perdi o comando. Eu continuei no batalhão. Meu comandante não me transferiu. Eu avisei, comandante, olha, uma situação bem vergonhosa para a Polícia Militar, um anotador a 30 metros, 20 metros da viatura. Pimentel, por que você não prendeu? E eu achando que ele ia me transferir, que ele ia me dar uma porrada, sabe? Então, assim, muitas das vezes você deixa de tomar atitude. Às vezes é só uma mística, né? É uma mística, ali né? Por trás. Não, e o anotador, como você falou, é um velhinho, né? Ex-presidiário. Olha que interessante. Ex-cadeiro, né? Saiu de pena e recebeu um emprego como aranha. Ele ganhava 2 salários mínimos, né? E ele chegou para mim e falou assim, tá mexendo com coisa errada, com coisa que não deve, vai se ferrar, não sei o quê. Pô. Aí o delegado falou assim, Pimentel, que se foda, vou autuar esse cara aí, meu irmão, né? Logicamente não ficou preso, tá? Logicamente voltou pro local. No dia seguinte tava lá de novo. Mas a gente vai derrubando essas místicas aí e eu discordo da ideia. Se tem bicheiro perto do... O cara é corrupto, mas vai ficar maculado ali, vai sempre gerar aquela dúvida. Por que ele permitiu? Eu nunca tive experiência de comandar um batalhão, não fiquei na polícia para isso. Mas, cara, se eu comandasse um batalhão da PM, pode ter certeza, cara, não ia ter bicho.